Olá, senhoras e senhores. Trouxe aqui uma situação, um problema para ajudar a gente a entender um pouco mais a respeito dos gráficos de posição versus tempo, velocidade versus tempo e aceleração versus tempo. Eu pré-programei aqui uma situação em que um camarada ele vai andando para frente, de repente ele esquece alguma coisa, né? Então ele freia, ele volta para buscar essa coisa, né? Daí depois que ele encontra essa coisa, como ele já tem uma velocidade, né? Depois ele tem que frear de novo para poder ir para o caminho que ele tinha que ir, tá bom? Então uma situação, um problema aí para a gente entender como que se dá, como se faz a análise de cada um deles. Reparem que eu tenho dois vetores aqui, né? Depois nós vamos falar de vetor, tá? Então o vetor aceleração é o verde, o vetor velocidade é o vetor vermelho, conforme a cor dos gráficos aqui. Vamos tentar entender o que está acontecendo em cada um desses instantes. Então, voltando, no primeiro instante, ele está acelerando. Vou até dar um pause aqui. Ele está acelerando, aceleração vetor verde, tá bom? Ele está indo num movimento cada vez mais no sentido positivo. Então a gente pode já classificar esse movimento como sendo um movimento progressivo, tá bom? Porque ele está indo para frente. Não só isso, eu tenho outra informação aqui que é da minha aceleração. A aceleração é positiva, então eu posso classificar ele como sendo um movimento acelerado. Então nós temos um movimento progressivo acelerado, olhando somente essa parte do gráfico aqui, né? Reparem que o gráfico de posição é uma parábola, tá bom? E é uma parábola com concavidade para cima, tá? Da mesma forma que a gente viu na aula passada, que eu poderia traçar uma reta tangente, né? Uma tangente a esse gráfico, eu iria encontrar a minha posição, minha velocidade, perdão. A velocidade seria uma reta ascendente, né? Então tá aqui, a minha velocidade é uma reta ascendente, tá? Corroborando aí com o que a gente estudou, né, a respeito de tangente. Então eu teria que minha velocidade é positiva, velocidade positiva eu tenho que é um movimento progressivo. Concavidade para cima eu tenho que ele é acelerado. Nos outros gráficos aqui eu tenho que a área da velocidade, isso é muito interessante, se eu calcular a área desse gráfico de velocidade versus tempo, eu vou encontrar exatamente a posição, o tanto que ele anda, tá, com o passar do tempo. Tá? E analisando a tangente desse ângulo aqui, eu consigo encontrar a minha aceleração. Tá bom? Nesse caso, o gráfico de aceleração versus tempo ele é constante, né? Porque a aceleração no movimento retilíneo uniformemente variado é um movimento que varia, mas ele varia sempre de maneira uniforme, sempre da mesma maneira. Tá bom? Vai chegar um momento aqui, ó, eu inverti a aceleração, então ele estava com a aceleração positiva, agora ele passa a ter uma aceleração negativa de menos 2. E o que acontece com o corpo? Vamos lá, o camarada já estava andando para a direita, ele já tinha uma certa velocidade. Então, analisando nesse percurso aqui, desse instante até mais ou menos nesse instante aqui, nessa próxima etapa aqui do movimento, você vai perceber que agora ele muda a sua concavidade. Antes nós tínhamos um gráfico com concavidade para cima e a partir de agora nós temos um trecho aqui em que a concavidade dele é para baixo. Logo eu posso inferir que a sua aceleração agora é negativa, ela aponta no sentido negativo. Então veja que eu tenho um movimento em que ele continua variando a sua posição, ele continua aumentando a sua posição com o passar do tempo, mas ele está diminuindo essa variação cada vez mais. Tá? Por quê? Porque ele está desacelerando, ele está freando. Então eu posso, olhando para esse gráfico, somente para esse trecho do gráfico, eu consigo interpretar que ele tem uma velocidade positiva, já que a tangente a esse gráfico é uma reta ascendente, e eu posso interpretar também que ele tem uma aceleração negativa, pois a sua concavidade é para baixo. Confirmando isso nos outros gráficos, o gráfico da velocidade versus tempo, ele me dá outras informações. A primeira delas é que a velocidade está diminuindo com o passar do tempo, então é óbvio que se a velocidade está diminuindo com o passar do tempo, eu estou freando, estou desacelerando ele, então eu estou tratando de um movimento retrógrado. E a velocidade ainda é positiva porque ela está acima do eixo das abscissas. Então eu tenho aqui que minha velocidade é positiva, então esse movimento é um movimento progressivo, porém desacelerado, tá bom? É um movimento progressivo retardado, beleza? Vamos continuando no play aí.
Agora inverteram-se as coisas. Eu tenho aqui que ele está com a aceleração negativa ainda, né? Então ele terminou de fazer a frenagem, agora ele está variando a sua posição no sentido negativo, tá bom? Então é a continuidade do gráfico aqui, ó, ela se dá a gráfico de posição, né? Nós temos que a concavidade é para baixo, né? E nós temos que a tangente à curva, a tangente também ela é descendente. A tangente me dá a velocidade. Então eu sei dizer que a velocidade nesse caso aqui ela é negativa. Velocidade negativa, o movimento ele é retrógrado. Reparem que o camarada está indo para trás. E a concavidade do gráfico está para baixo ainda. Então eu consigo interpretar que a minha aceleração é negativa. Ora, se a minha aceleração é negativa e minha velocidade é negativa, eu estou aumentando essa velocidade no sentido negativo. Então eu posso concluir que esse movimento agora é um movimento que ele é retrógrado, é um movimento retrógrado e ele é acelerado, porque a aceleração é negativa, está aumentando a velocidade dele no sentido negativo. Tudo bem? Bom, continuando, nós temos que a partir do ponto aí ele encontra coisa, ele começa a frear novamente. Porém, ele está indo para trás, ele ainda tem uma velocidade que ele está indo para trás. Então, analisando o gráfico a partir daqui, né, a partir daqui nesse intervalo aqui, nós temos que a aceleração agora mudou, é uma aceleração positiva, tá bom? Então, eu posso já classificar esse movimento com essas informações aqui. Esse é um movimento que ele está indo para trás, a velocidade dele é negativa, tudo bem? Sempre no eixo aqui abaixo dos eixos das abscissas. Então, velocidade negativa ele ainda é um movimento retrógrado, porém ele está desacelerando, ele está freando o movimento retrógrado, uma vez que a aceleração ela é positiva. E analisando o gráfico de posição, que eu acho que é o mais complexo de todos eles, reparem que a partir desse momento, quando eu mudei, né, a sua aceleração, né, ele começou a frear, a concavidade do gráfico. Agora, a concavidade desse gráfico ela é positiva, então eu tenho aqui uma aceleração positiva, a aceleração está apontando para o eixo positivo, beleza? E a velocidade dele é negativa, uma vez que se eu traçar uma tangente a esse gráfico, nesse ponto aqui, você vai ver que essa reta ela é uma reta descendente, então eu consigo afirmar que a minha velocidade é uma velocidade negativa. Então eu posso classificar o movimento apenas olhando para o gráfico da posição aí. Tudo bem? Continuando. A partir de agora você percebe que ele está novamente na situação inicial, em que ele tinha uma concavidade para cima. Repare na situação inicial, nós temos a concavidade para cima, e esse é um movimento novamente progressivo acelerado. Reparem que a tangente desse gráfico também me indica que essa velocidade ela é positiva. Já está aqui no gráfico da velocidade versus tempo, ele está acima do eixo das abscissas, então ele me indica que a velocidade sempre vai ser, nesse caso, positiva, e a aceleração também é positiva, está acima do eixo, né? E no caso aqui ela está valendo 2. Então, eu estou novamente na mesma situação que eu estava lá no início, em que eu estou acelerando esse corpo. É claro que eu permaneço por mais tempo, né? E aí, a partir daqui, eu fiz uma brincadeira que é eu inverti a aceleração com um módulo de menos 10. Para que a aceleração é muito grande, ele freia muito rápido, é uma freagem muito brusca, faz essa modificação no gráfico. E a partir daqui eu zerei a aceleração igual a zero, aceleração igual a zero. Nós temos que a velocidade dele passa a ser uma velocidade constante, e aí nós temos que o gráfico da posição passa a ser uma linha reta e não mais uma curvatura. Este movimento aqui é o de um movimento uniforme, tudo bem? Esse é um movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, eu só posso classificar ele como sendo ou retrógrado ou progressivo. Como ele está indo para trás, esse é um movimento retrógrado. Beleza, galera? Então, revendo aí o nosso querido movimento, nós temos um movimento progressivo acelerado, depois movimento progressivo retardado, depois um movimento regressivo acelerado e, por fim, um movimento regressivo, retrógrado, porém desacelerado.
Muito bem. Senhoras e senhores, muito obrigado. Até a próxima aula.